Então, pessoal, o que é o gótico exatamente? O que é? Da onde vem essa palavra? Da onde vem gótico, né? Essa é uma questão interessante, né? Na verdade, a palavra em si, a gente não sabe o que significa exatamente, mas ela está associada com os povos antigos, né? Da Europa. Na verdade, os nórdicos, né? Que eram conhecidos como, em português, os godos, mas eram os visigoths e os ostrogoths. E eles saíram de uma terra ali, de uma ilha chamada Gotland, que ficava na Suécia, hoje em dia na Suécia, né? E ali eles espalharam para a Europa. Eles espalharam para a Europa e ali eles, os que habitaram o leste ficou com um nome, os que habitaram o oeste ficou com outro nome, né? Então ficou aí os ostrogoths e os visigoths. E depois muita coisa aconteceu, né? E esse nome foi sendo reciclado, porque o cristianismo na época, eles acabaram dominando os territórios dos góticos, e aí acabou que eles passaram a fazer suas construções, suas igrejas e tal, né? E as suas igrejas eram muito bonitas, muito belas. E eles faziam aquelas construções, começou a ter aquela arquitetura, que hoje é chamada de gótica, mas era na verdade um protogótico. E que tinha as vitrais verticais e tal, né? E tinha ali aqueles coloridos nos vitrais, né? E aquela igreja um pouco mais escura e tal, né? E acabou se tornando essas igrejas. Só que eles chamavam de gótico apenas as coisas que eram associadas a esses visigoths e ostrogoths, e que para eles era obscuro, era uma arte, na verdade uma arte que eles achavam ruim, eles achavam feia. E depois, com a vinda do final da Idade Média, né, a Idade Média dominou tudo, aquelas igrejas incríveis, góticas, que ainda não eram chamadas assim, depois veio com o Renascimento. Os renascentistas começaram a chamar as obras dos católicos, as obras cristãs da época, da Idade Média ali, que eram bastante sombrias, ficou chamando essas obras de góticas, de obras góticas. Em inglês é Gothic, né? Então tem a diferença do goth, que é a pessoa, a sua cultura e tal, e o Gothic, que é aquilo que é gótico, aquilo que é sombrio. Então meio que o gótico ficou como um sinônimo de sombrio, né? Sinônimo dessa palavra, esse conceito de sombrio. E os godos lá atrás não eram sombrios, é que os católicos apenas falavam pejorativamente, os cristãos falavam pejorativamente, né? E depois os renascentistas falaram a mesma coisa da arte católica e medieval. E os renascentistas eles queriam fazer coisas novas, né? O renascimento, ia renascer a arte, ia renascer a cultura. E acabou que depois eles passaram a chamar essas obras da Idade Média de gótico, né? E depois, pessoas futuramente, principalmente na era vitoriana ali, que começou uma cultura de luto muito forte por conta do rei, do príncipe que morreu, né? E a rainha ficou nesse luto. Então eles passaram a usar de formas positivas ainda essa questão do gótico. Aí veio a literatura, né? Falando de coisas sombrias e buscando o lado positivo das coisas sombrias que a gente chama de gótico, né? Que eles chamavam de Gothic. E foi mais ou menos essa história, né? E depois esse uso foi praticado, né? Foi usado depois na música e na cultura, que acabou culminando na subcultura gótica hoje. Então as músicas fizeram referência às obras literárias daquela época, vitoriana e tal. E também tinham muitas referências também ao cinema, que começou lá na Alemanha com o cinema expressionista e tal, que acabou influenciando bastante a cultura gótica depois. Então basicamente foi essa questão do uso do termo gótico, né? E claro que essa questão aí como é que fala? Essa questão do termo gótico não necessariamente é o conceito gótico, né? Essa questão do conceito é diferente da questão da essência do que é o ser gótico. Então, uma coisa é o nome, que era usado de um sentido e depois passado a ser usado de outro sentido, e outra coisa diferente é o que hoje a gente considera como sendo gótico e como tendo relação com as coisas, as obras, os itens chamados de gótico hoje em dia. Outra coisa que dá pra gente pensar também é sobre essa questão, que nem eu falei sobre a questão do gótico não ter uma religião, exatamente, que define o gótico não tem uma etnia que define o gótico pode ser gótico de diversas culturas, porque é tudo uma mistura, né, cultural, o gótico, né? Não é só o que vem da Europa, mas criou-se na Europa, aconteceu ali na Inglaterra, na Batcave, né, Batcave, depois foi pra Alemanha também. Na Inglaterra era comum essas bandas que eu falei, né, o Joy Division também é uma banda muito boa, né? Naquela época, o Seals and the Banshees, o Joy Division. Na Alemanha também teve outras bandas, como por exemplo, as mais famosas aí é Exmo Deutschland, e também a banda Kraftwerk também, que criou ali
um cold wave, uma coisa cold wave, uma coisa mais nesse sentido assim, né? De synth também, uma influência synth, coisas nesse sentido também. Então você tem referências tanto da música, que eu falei da música aqui, mas pensa que a música sempre vai refletir no visual e no costume dos góticos também. Então tem que pensar sempre nessa questão aí, entendeu? Não é só do gótico como música apenas, né? E nem como um visual apenas, mas é tudo misturado, né? Uma pessoa não vai ter só o visual gótico, não vai gostar da música, ou não vai gostar da literatura, não vai gostar do cinema, mesmo nos desenhos. Existe literatura gótica, e não é um gênero da literatura. O gótico é uma característica de diversos gêneros, né? Então existe o romance gótico, por exemplo, existe o terror gótico, tem vários gêneros da literatura, e que você tem o gótico como uma parte sombria da música, né? Então você tem muito isso. Então é essa questão, né? E não só a literatura, mas também o cinema expressionista, né, alemão, é muito influente na música gótica, na cultura gótica, inclusive na maquiagem, né? A maquiagem foi inspirada muito naquelas maquiagens mórbidas que eles faziam lá na Alemanha com o expressionismo. Mas você tem também outras partes do cinema que vai evoluir, que tem até hoje referências góticas.